Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz, obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Meu abraço, meu bom dia, minha saudação aos ouvintes da Rádio Termal, da cidade de Santo Amaro da Imperatriz, no programa Momento Espírita, produzido e organizado pelo Cefa Centro Espírita Francisco de Assis, da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Hoje trago como tema ingratidão e mágoa. Jesus curou os 10 leprosos e só um agradeceu. A história marca, portanto, pela ingratidão a quem muito fez. Para o orgulho humano, precisar do outro é humilhante. E o mais grave é quando existe relação afetiva entre quem ajudou e aquele que foi ajudado. Filho, irmão, amigo ou parente. Episódios assim marcaram a vida de Jesus. E é só lembrar, na história cristã, a traição de Judas, a negação de Pedro, as dúvidas de Tomé e o abandono na crucificação. Agora, o que atrapalha, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Termal, é não admitir que já se esteve em situação difícil e de não interromper o gosto da conquista dedicando ao outro. Então, esse sentimento traz como efeito ingratidão e mágoa, e com a esperança de recompensa.
Então perceberam, Jesus foi injuriado. E não admireis que o mesmo vos aconteça. A ingratidão é a prova para a persistência em fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. É fazer para si, para Deus, para a espiritualidade e para a sua consciência. É preciso, quanto espírita, fazer o bem. E a ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta verá corações insensíveis como ele o foi. Infelizmente, muitos magoam sem prever o amanhã. E a conta chega. E muitos que foram ingratos e magoaram, ficaram sozinhos. É o que vale a experiência. Pessoas vividas já com uma idade, eu não diria idade avançada, que eu não gosto desse termo, mas pessoas de muitos anos, pode lembrar de fatos acontecidos lá atrás, lamentavelmente, mas se constata, de pessoas que castigaram, que magoaram, que ofenderam, mas o tempo passou. E depois como fica? Pode precisar daquele que foi magoado, daquele que foi castigado. Esse que se eleve espiritualmente para atender aquele que lá atrás foi o ofensor. Precisamos trabalhar essa questão, portanto, da ingratidão e mágoa. E pensai nos que fizeram mais o bem do que vós e que foram pagos com a ingratidão. É não ser reconhecido e ainda dizer que o outro é que fez. Mas na caminhada da vida, onde nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para aprender com as lágrimas. Foi preciso o riso para não me enclausurar no tempo. Foram precisas as pedras para construir o caminho. Foram fundamentais as flores para me alegrar na caminhada. Foi imprescindível a fé para manter a esperança. Foi preciso perder para que ganhasse de verdade. Foi no silêncio que me escutaram com clareza, pois sem provas não tem aprovação, e a vitória sem conquista é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. Então essa mensagem é muito gratificante e nos leva a uma interrogação quando diz: foram precisas as pedras para construir o caminho. Essas pedras que são as dificuldades, as incompreensões, todo tipo de obstáculo que se encontra na jornada da vida, por incrível que pareça, às vezes são importantes, porque nos faz avaliar, nos faz a ter uma energia para ultrapassar essa fronteira de problemas. Então, por isso foram precisas as pedras. Elas têm importância. Os problemas, às vezes, indicam a busca de uma solução. Quando diz foi preciso perder para que ganhasse, há uma derrota, mas que essa derrota não seja o fim, mas seja um ponto de questionamento para que lá na frente não se repita e a derrota sirva como lição. Que a gente possa ver. E aí finaliza a mensagem dizendo que a maior virtude que temos é o perdão. Precisamos perdoar. Perdoar o ofensor, aquele que está a nos ofender, aquele que não tem ainda compreensão. Mas perguntaram certa vez, e trago como tema e como exemplo, porque existem muitos tipos de mágoa e de ingratidão. Eu trago um exemplo aqui. Perguntaram ao radialista Torres Pastorino, nos anos 60, lá no Rio de Janeiro: o que faço para superar a mágoa dos meus netos que não me visitam?
até no aniversário, na Páscoa e no Natal, como levar uma instrução para os pequenos? E Pastorino respondeu: insista, e quando vê-los, observe que eles têm os olhos fixos em você e querem tomá-lo como exemplo e modelo. Conte a eles histórias bonitas e desperte-os em suas almas o amor, à virtude e ao trabalho. Mas, sobretudo, saiba dar-lhes a maior lição que terão em suas vidas: o seu próprio exemplo de trabalho e honradez. Perceberam? Torres Pastorino manda que aquele ouvinte que participou do programa de rádio, lá no Rio de Janeiro, nos anos 60, que ele mostrasse pelo exemplo, dando aos seus netinhos uma figura importante para a vida, para que eles tivessem como ponto de reflexão. Então, senhoras e senhores, que pensar de pessoas que, tendo seus benefícios pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar os ingratos? Fazer o bem apenas para ter reconhecimento é não o fazer, e o bem desinteressadamente é agradável a Deus. Ajudar os fracos, sabendo que a quem fizerdes não agradecerão. Se Deus permite que sejais pago com ingratidão, é para experimentar a perseverança em fazer o bem. Então temos que fazer o bem, não importa a quem. E de repente se faz e ninguém diz muito obrigado, mas continue fazendo. O teu consciencial está presente. A tua atitude foi formatada. O teu gesto foi manifestado. Agora, quem não agradece, quem não reconhece, o problema é dele. Ele é que tem que aumentar a sua espiritualidade. Ele é que tem que se burilar quanto pessoa para se melhorar, não você, que já faz o bem. Então, não dê muito valor para as mágoas, para as ofensas, para críticas. Você está consciente do que faz e isso é fundamental. Chico Xavier diz o seguinte: quando alguém lhe magoar, não retruque, não responda da mesma forma, apenas sinta a compaixão daquele que precisa humilhar, precisa ofender e magoar para sentir-se forte. Pois é, e tem gente que gosta de magoar, tem gente que gosta de pisar no outro, com prepotência, com autoritarismo. Pobre criatura. A mágoa e a ingratidão são resultados de esperar. Esperar de quem não tem educação, não tem respeito, não tem dignidade e não tem sensibilidade. Portanto, deixa a nuvem passar. Leopoldo Hassier foi um compositor, desencarnou há 22 anos atrás, o Leopoldo Hassier, compositor de músicas gaúchas, de mensagens muito bonitas, inclusive tem uma música muito linda, tocada pelos serranos, Veterano. Carotos de Ouro também gravou Veterano. Mas tem uma música que ele se refere, que foi interpretada pelo Dante Ramon Ledesma, quando ele diz: é duro, moço, olhar para a história e ver páginas de glórias e retratos de imortais. Sabe, moço, fui guerreiro como tantos que andaram nos quatro cantos sempre seguindo um clarim. E o que restou? No peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas foi o que restou de mim. E acontece com tantas pessoas que passam a vida dando a vida para a sua empresa, para a sua organização, para a escola onde é professor, e depois, quando se aposenta, vai embora e não diz nem muito obrigado. Não existe, às vezes, uma placa,
uma pequena homenagem, uma medalha. Não. De repente, naquela empresa, naquela organização, naquela escola, fazem um evento e dão uma medalha, um reconhecimento, um certificado para quem deu aula lá 10, 15 anos. Mas ao mesmo tempo esquece de quem trabalhou 40, 45 anos. Qual é o critério? Quem não é reconhecido, que tenha o critério da benevolência e do entendimento. E saiba que esses dirigentes não cresceram ainda espiritualmente, que eles precisam também se formarem e informarem que a vida não é feita apenas de momentos festivos, mas de uma realidade maior, que é o burilamento constante de seus ideais e de sua formação interior. Que saibam todos, portanto, conviver com esse tipo de ação. E cada vez que nos magoamos, podemos nos avaliar e podemos ver o quanto a mágoa fez despertar. Não é assim? Gostaríamos de ser respeitados. Não é verdade? Esperamos o retorno e sem reconhecimento não vem. O que vem é tristeza, mágoa, que dói do silêncio das noites e madrugadas. Ao espírita que saiba superar esses momentos, porque o espírita é filho de Deus, tem Jesus a exemplificar uma jornada linda de vida nas suas mensagens e palavras. E quanto mais cresce espiritualmente, cada ser entende que é preciso superar todos os dias as dificuldades e, entre elas, ingratidão e mágoa. E numa passagem, essa histórica bíblica interessante, numa passagem marcada pela liderança do rei Davi, na época de 970 anos antes de Cristo, após uma das batalhas, afirmou o rei de Israel e Judá: o prêmio aos soldados que lutaram e aos que não lutaram. Aos que não lutaram, e disse Davi, se os que não lutaram não protegessem os bens dos demais, seria muito mais difícil para os soldados que lutaram. Todos cumpriram tarefas e são reconhecidos. Davi não discriminou, não cometeu ingratidão e mágoa com ninguém. Perceberam? Então, pela instrução de Davi, todos fazem, o conjunto opera. Todas as pessoas têm valor, por mais que seja simples a sua atividade. Quem faz o cafezinho, quem serve o cafezinho, quem entrega água, quem está na recepção, todos têm valor. O conjunto é que opera. E Kardec orientou: quando doer, exclua. Quando incomodar, evite. Quando chatear, ignore. Quando te fizer mal, saia de perto. E quando não puder mudar a pessoa que te fere, gerencie a tua vida. Às vezes, não conseguimos mudar o outro. Daí a gente tem que se mudar em relação ao outro, para que a gente possa ter o entendimento. Alguém fez alguma coisa que o desagradou e você se magoou. Mas a mágoa surgiu de você. Por quê? Porque mágoa é mancha, é hematoma e nos lembra Alta de Souza. Não desprezes a dor que aperfeiçoa. Toma a cruz generosa que te oprime e segue pela estrada ampla e sublime da bondade constante, humilde e boa. Não te prenda ao golpe que magoa, nem a voz que te acuse ou te lastime. O sacrifício é luz que redime. Seja fiel a Jesus, ama e perdoa. Entenderam? É preciso ter fé, é preciso acreditar sempre de que é possível superar as adversidades.
E um lembrete aqui de Elizabeth Gilbert, do livro Comer, Rezar e Amar. Estou aqui e amo você. Não importa se passar a noite acordada chorando, eu fico com você. Se precisar dos remédios, tome-os. Eu vou amar você do mesmo jeito. Sou mais forte que a depressão e a solidão, e nada vai desanimar. Nós temos que fazer, como escreveu Elizabeth Gilbert, dar o remédio. Nós temos que estar ao lado. Nós temos que amparar. Nós temos que entender. Nós temos que ceder. Este é o espírita. Este é o Filho de Deus. Este é aquele que nos seus gestos representa Jesus, para superar sempre a ingratidão e a mágoa. Não criticar e não cobrar de quem fez um negócio errado. Como a gente faz isso, né? Não criticar e não cobrar de quem fez um negócio errado, um projeto equivocado, ou algo que não atendeu ao planejado. Criticar e cobrar é sim cometer ingratidão e mágoa a quem não fez por querer e queria acertar. Mas Deus defende os seus filhos, como é citado naquele parágrafo daquela oração linda, quando diz: quando te julgares incompreendido dos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Que a gente sempre entenda. E tem pessoas que só gostam de criticar, mas a gente tem que superar as adversidades. E eu trago aqui, encaminhando para o final dessa exposição, com o tema Ingratidão e Mágoa, pela Rádio Termal, programa Momento Espírita, através do CEPA, eu trago a mensagem final da Blandine Faustini, pesquisado lá no Pensador, o Orvalho da Vida. Nem a incerteza, nem a solidão nada me impedirá de sorrir. Nem o medo, nem a depressão, por mais que sofra meu coração. Nada me impedirá de sonhar, nem o desespero, nem a descrença, muito menos o ódio ou alguma ofensa. Nada me impedirá de viver. Como se fosse o único, quero viver o momento de agora. Como se ainda fosse cedo, como se nunca fosse tarde. Prosperar na minha missão e viver alegremente todos os dias. Quero caminhar na certeza de chegar, lutar para vencer. Quero saber esperar para realizar os ideais do meu ser. Lindo? Pois é. É lamentável, gente, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Termal, é lamentável constatar que quem o acolheu não é considerado e fica esquecido. Idosos, às vezes na solidão, esquecidos por quem no passado foi beneficiado. Mas o espírita sabe que reconhecer colabora para a sua evolução e que infeliz é quem não tem uma mensagem solidária e construtiva e fica a cometer ingratidão e mágoa. Fico por aqui. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Obrigado, Jesus, porque me dá, pelas suas palavras, uma ideia e um rumo para trilhar. Obrigado, espiritualidade benfeitora, que acompanha na estrada da minha vida. Muito obrigado ao CEPA, Centro Espírita Francisco de Assis, de Santo Amaro da Imperatriz, por essa oportunidade. Muito obrigado ao programa Momento Espírita pela Rádio Termal. E muito obrigado, senhores ouvintes da Rádio Termal, por esta oportunidade, por me ouvir. Que todos estejam bem, que todos estejam sempre com Deus os abençoando. Que Jesus sempre seja um elo de exemplo de paciência e amor. E que a melhor espiritualidade esteja sempre com todos. Muitíssimo obrigado! Valeu! Então, queridos irmãos, neste momento em que nos preparamos para o passe, que cada um possa elevar bem alto seus pensamentos, ir ao encontro de Jesus, podendo também levantar suas mãos,
ou levar sua mão ao seu ferimento, a sua dor, a sua angústia, a sua dor física, a sua dificuldade do momento. Entregando ao nosso irmão amado que disse-nos: ninguém irá ao Pai senão por mim, as nossas dificuldades. Pois que temos o Pai que tudo sabe, que tudo vê, que conhece os nossos sofrimentos, mas que enviou seu Filho amado para nos auxiliar a entender, a seguir em frente, sem jamais perder a esperança, sem perder a fé, que cada dia é um dia a ser vivido, porque esse presente chamado vida que nos foi dado, só o Pai sabe o tempo do seu extermínio. Que nós, na nossa pequenez de entendimento, possamos seguir os passos do Mestre amigo e seguir os seus ensinamentos, colocando em prática, principalmente, o seu amor. Pedimos, Pai amado, que neste momento toda a humanidade seja envolvida na tua luz de amor, encarnados e desencarnados. Que cada irmão possa receber um abraço amigo na forma de conforto espiritual, na forma do perdão, na forma de paz, de harmonia. Que cada lar seja visitado por um anjo amigo e assim o equilíbrio se faça. Vamos colocar a luz de Jesus como uma alegria imensa a invadir os nossos seres neste momento. Quando dizemos o poema de amor que esse mestre amigo nos ensinou, para que quando quiséssemos falar com o Pai, elevássemos bem alto o nosso pensamento, dizendo: Pai nosso, Pai de todos nós, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos habitados, santificado seja, Pai, o teu nome. Que venha a nós, Pai, o teu reino, mas o teu reino de amor, Pai, de justiça, de caridade. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai amado, acima da nossa aqui na terra. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como soubermos perdoar aos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em novas tentações terrenas. Livra-nos de todo mal, agora e sempre. Que cada um possa estar recebendo esse abraço amigo. Que cada irmão que abreviou sua vida, ou que tem intenção de fazê-la, possa ser colocado no colo de Maria, Mãe de todos nós, que com o seu amor incondicional afaga a cada um, fortalece a cada um, ama, consola e perdoa, compreende e ampara, hoje e sempre. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Fiquem com Jesus. E que assim seja.